Só ver se a Amanda está por aí. Ah, tá. Bom. Amanda, tá aí, né? Oi. Podemos começar, então? Vamos, Bruno, pode ser? Tá bom. Beleza. Deixa eu só apresentar aí a Amanda. Bom, pessoal, hoje a gente tem o Arthur vai fazer aí apresentar a revisão dele sobre o grande queimado, né, na UTI. A gente tem o prazer de ter a Amanda conosco. A Amanda, ela é médica intensivista, né, claro. Ela foi responsável pela UTI de queimados do HC até 2018, talvez, não lembro agora exatamente, Amanda. É isso, não? 2017 a 2020... Ah, não, foi 2013 a 2017. Isso, tá bom, até 2017. E a Amanda tem uma baita experiência com grande queimado e ela foi responsável por uma reestruturação muito grande. Acho que vai poder contribuir muito com a gente aí ao final da apresentação do Arthur com os principais pontos, né, que ela teve da experiência dela no manejo do grande queimado, né? Mas acho que vamos lá pro Arthur, e aí é aquele esquema, Amanda, a gente tem a aula aí em torno de 30, 40 minutos, aí depois no finalzinho a gente discute uns 15, 20 minutos, tá bom? Muito obrigado. Combinado. Obrigada, Amanda. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Bom, boa tarde a todo mundo. Sou o Arthur, sou R2 aqui da terapia intensiva. Boa tarde, doutora Amanda, Bruno também, que estão assistindo. Sintam-se à vontade para interromper aí em qualquer momento, se vocês quiserem. Tá? Bom, então, minha revisão hoje é sobre o cuidado ao paciente grande queimado na UTI. De programação. Bom, tentei fazer um esquema aqui, uma apresentação focada mais em questões relacionadas ao nosso dia a dia, enquanto intensivistas. E o que me motivou, assim, principalmente a fazer essa revisão, que foi um grande desafio, espero que eu não me queime aqui também, na frente de vocês, é que a gente não tem mais a unidade de queimados aqui, que costumava ser um rodízio da residência e, enfim, eu pessoalmente tive contato só durante a graduação, poucas vezes, mas acho que é um paciente muito intrigante, que tem algumas coisas específicas, e a minha aula focou em, assim, apresentar alguns pontos e questões que possam gerar dúvida sobre o perfil desse paciente em relação a outros pacientes críticos, tá? Eu acho que, primeiro, fazer uma ressalva aqui em relação à programação. Acho que a ideia não é falar sobre o atendimento inicial, acho que a gente vai só repassar algumas coisas que que acabam impactando no nosso cuidado, né, desse paciente na UTI, e não ia dar tempo de conversar principalmente sobre a parte, e assim, acho que eu nem teria expertise de falar sobre manejo de feridas, que acho que isso talvez a equipe multi, a enfermagem, ou até mesmo a plástica, né, teria muito mais expertise e bagagem para poder falar com vocês, tá? Então, começando brevemente sobre a epidemiologia, né, estima-se que tenha os grandes queimados, na verdade, mortes relacionadas a acidentes com queimaduras sejam responsáveis aí por mais de 300 mil mortes por ano. Tem um grande impacto em custo, em internação e reabilitação, porque esses pacientes ficam graves, internam muito, precisam reabilitar. E estima-se que 95% das mortes relacionadas a lesões térmicas ou queimaduras ocorrem em países em desenvolvimento. Quanto à classificação, rapidamente, o grande queimado na literatura fica entre 15% e 20% de superfície corpórea queimada total, mais para 20%. E as etiologias aí de lesão térmica podem ser o contato direto com a chama, ou contato com uma superfície quente, por escaldamento, que é mais comum em crianças, uma queimadura elétrica ou uma queimadura química, que é uma queimadura, mas não necessariamente uma lesão térmica. Tá? Aqui falando especificamente da queimadura elétrica, ela pode ser tanto por uma passagem de corrente pelo corpo, quanto uma em flash, que eles chamam, que é, sei lá, se está próximo, cai um raio perto de você, e é aquela grande energia
térmica, enfim, a energia dissipada acaba queimando você. Tem ainda outras formas de se queimar que está muito relacionado a conflitos, por exemplo, estudos americanos que eu vou mostrar, muitos de hospitais militares estudam muito relacionado a bombas e, enfim, relacionado à explosão. Tá? Só para lembrar que a alta voltagem verdadeira acima de 1000 volts e que choques aí acima de 70 mil volts são geralmente fatais. Tá? Quanto à classificação, acho que é só para relembrar da época da faculdade, aqui só fazendo uma correlação com os termos que a gente vê mais em português e inglês, que é a primeiro grau, que é aqui na primeira camada só da epiderme, que essa não conta na porcentagem de queimadura total dos grandes queimados. Segundo grau superficial e profundo, terceiro grau, quando você já queima toda a derme, e quarto grau, quando você já queima a hipoderme e alcança tecidos mais profundos. Tá? A partir do segundo grau profundo, terceiro grau, quarto grau, você tem uma grande lesão de neurônio, então costuma ser o local da lesão mais profunda, costuma não ter dor. Essa outra classificação aqui, relacionada mais à ferida local, foi proposta por Jackson em 1947, fala daquelas zonas onde você tem a zona de coagulação, que é onde você teve maior lesão, e em volta uma zona de estase, por conta do edema, extravasamento, e em volta, por conta da inflamação, você forma uma zona de hiperemia. Aqui, como a gente vai calcular, nesses pacientes, estimar a amplitude da queimadura, a gente tem várias fórmulas, mas acho que as principais são a tabela de Long-Browler, que também tem diferenças de adulto e criança, e talvez a mais prática e mais usada em contexto de emergência seja a regra dos 9 de Wallace, que tem múltiplos de 9. Coloquei aqui só um artigo que ele talvez tenha ficado ruim de ver, mas ele só fala que, principalmente em população feminina, o IMC, e por conta da distribuição de gordura, enfim, isso acaba alterando um pouco de composição corporal e a gente acaba errando um pouco a estimativa de superfície corpórea. Passando bem rapidamente assim sobre o atendimento inicial, acho que aqui a gente joga com a regra do jogo embaixo do braço, que a gente costuma seguir o ATLS. Tem a American Burn Association, tem até um Advanced Burn Life Support, o ABLS, que é específico para doentes queimados. Então, a gente vai seguir o ABCDE, desse paciente. Só que lembrando alguns pontos específicos, só relacionado para a gente ter na mente aí do paciente grande queimado. Falando em via aérea, o paciente pode apresentar estridor, rouquidão. A gente tem que ficar atento a queimaduras de pelos faciais e os carbonáceos, que nem tem aqui na imagem, um grande edema de via aérea para os pacientes que têm lesão inalatória. Na parte B, lembrar que lesões circunferenciais, muitas vezes queimaduras extensas de tórax podem levar a um comprometimento da expansibilidade, você ter dificuldade de ventilar esse doente. Prestar atenção na saturação, especialmente porque em locais fechados também tem muita lesão inalatória associada à intoxicação por gases. Tá? Na parte do C, a gente vai cuidar do choque e reposição volêmica, a gente vai falar mais profundamente depois, mas o ABLS de 2018, ele recomenda já, quando você não consegue estimar, ou quando você está fazendo uma avaliação ABCD, não chegou no E para você fazer o cálculo de extensão de queimadura, é recomendado que até no pré-hospitalar você já infunda 500 ml de Ringer lactato por hora, e até você conseguir fazer as fórmulas e estimar o quanto de ressuscitação volêmica você vai dar para esses doentes, tá? Principalmente aqui na parte do C também atentar para arritmias nos pacientes que têm queimaduras elétricas. No D, a gente vai avaliar rebaixamento de nível de consciência, e lembrando sempre que esses pacientes todo paciente queimado é um paciente politraumatizado e não raramente ele está associado com outros traumas, tá? E falando especificamente de rebaixamento de nível de consciência, também está associado, a gente tem que levantar suspeita em intoxicação por gás tóxico, principalmente monóxido de carbono e cianeto. No E, aí que a gente vai acessar a extensão para fazer uma estimativa primária ali da extensão e a gravidade das lesões, vai fazer uma limpeza grosseira ali, pode até fazer um debridamento em sala. É uma lesão química, lembrar que a gente tem que retirar as roupas contaminadas, porque aquilo continua na pele, continua causando a lesão, e eventualmente lavar as feridas, E lembrar também que o paciente grande queimado, ele perde muito calor para o ambiente, então manter sempre um ambiente aquecido, seja na sala de emergência ou, enfim, na unidade de queimados que seja. Tá? O ABLS também ele sugere que a gente faça uma avaliação secundária baseada nesse mnemônico do Amplet,
que é basicamente acessar alergias, uso de medicações prévias, uso de drogas, page previous illness, que é basicamente antecedente patológico doente. Você vê quando foi a última vez que ele comeu ou bebeu. Pensando em events ou environment related to the injury, se tem algum trauma associado ou características da cena que possa fazer você prestar atenção em alguma outra coisa. E o T de lembrar de que esses pacientes têm um risco aumentado para tétano, então checar a imunização e completar o esquema se for necessário. Tá? Esses pacientes, então, aqui começa quem que vai para a UTI. Também pelos critérios da aba, queimaduras acima de 20%, né, de superfície corpórea total, que é a definição já de grande queimado, ou menor que 20% se um paciente adulto, né, tiver comorbidades que possam ser relevantes. Né? Um paciente com menos de extremos de idades, né, a depender da evolução do quadro, trauma elétrico, principalmente por conta da monitorização, paciente que tem lesão inalatória ou suspeita de lesão inalatória e rebaixamento de nível de consciência, a queimadura associada a outros traumas, e daí vai entrar aquela indicação mais clara, né? Paciente que tem disfunção, já está em suporte, que precisa de um cuidado, paciente com síndrome compartimental, risco de síndrome compartimental com possibilidade de ter comprometimento de perfusão de membro, tá? E aí, desses pacientes, eu fui ver aqui o que eles morrem, né? A maior parte deles, de longe, morrem de disfunção de múltiplos órgãos. Não? Ah, tá. A maior parte deles morre de disfunção de múltiplos órgãos e ela está mais associada ainda a pacientes que desenvolvem infecção durante o curso aí da internação ou pós a lesão da queimadura, né? Agora, acho que se for para não dormir em algum momento da aula, acho que esse é o slide para a gente entender, para ficar acordado e entender, porque isso daqui vai ser crucial para a gente raciocinar, entender as diferenças de um paciente grande queimado para outros pacientes críticos, né? Pensando assim, de forma grosseira, assim, da fisiopatologia, esses são pacientes que têm uma resposta inflamatória muito intensa e sustentada. Dos pacientes traumatizados são os que mais inflamam, os que inflamam por mais tempo. Paciente que tem frequentemente evolui para choque hemodinâmico, por vários fatores que a gente vai conversar, e também é um paciente que tem perda de barreira, que acaba perdendo calor e água e acaba se tornando uma porta de entrada para infecções. Isso tem uma série de riscos para esse paciente ao longo da internação. Esse artigo do Lancet é bem interessante, que ele avaliou a resposta celular de pacientes com sepse, trauma e queimados. Você vê que dá para ver no gráfico aqui que os pacientes queimados em resposta de expressão gênica, ele é super duradouro, né? E nesse outro gráfico aqui, que ele mediu em um dia, uma semana, um mês e 12 meses aqui, a porcentagem aí da taxa metabólica basal das células acima do normal, né? Que você vê que o paciente realmente, o grande queimado, ele tem uma resposta hipermetabólica muito maior e muito mais duradoura. Tá? Isso já na década de 40, a gente já teve, né? As pessoas na década de 40 tiveram essa sacada que no paciente grande queimado você tem uma grande expansão do volume extracelular, né? Isso, a maior parte desse líquido parece ir para o tecido intersticial. Isso é um grande componente do choque do paciente queimado. Em inglês eles escrevem burn shock, mas assim, é um choque hemodinâmico, né? Mas é que ele acaba sendo multifatorial, porque a lesão tecidual, da queimadura, acaba liberando diversos mediadores inflamatórios. Isso leva a um líquido capilar aumentado, você começa a perder volume intravascular, tem hemoconcentração, você tem perda de proteína para o extravascular, isso aumenta edema também. Você tem uma parte aí de perda de água para o ambiente e tem uma componente importante de depressão miocárdica, que isso daí, no primeiro estudo do Parkland que eu vou mostrar, ele já falava que tinha relato de depressão miocárdica e isso está mais associado à liberação de TNF-alfa. Tá? Então, pensando na parte de controle hemodinâmico, a principal medida que a gente vai adotar para esses pacientes é a ressuscitação volêmica, que a ideia é compensar a hipovolemia, melhorar a hemoconcentração e, um pouco, a disfunção cardiovascular.
ali estima-se que 15 a 20%, aliás, dos pacientes que têm mais de 15 a 20% de superfície corpórea queimada, eles vão evoluir com um choque se eles não tiverem uma ressuscitação adequada, e que o atraso, tem estudos mostrando que o atraso nessa ressuscitação, mais de 2 horas, está relacionado com o aumento de mortalidade. Aí eu fui atrás, a gente sempre fala daquela fórmula de Parkland, eu fui atrás e aquele negócio da revisão do CI, a referência, achei o primeiro estudo que mais ou menos formalizou a ideia de dar 4 ml de soro por porcentagem e por quilo, né? É um estudo da década de 60, 68, é um estudo meio estranho, porque ele mistura tanto uma série de casos com primatas, que ele usava um isótopo marcado para avaliar o quanto que extravasava de plasma para o interstício de volume, e daí ver resposta fisiológica relacionada a isso. Tinha uma série também que ele usava cachorros esplenectomizados, eu não sei por que esplenectomizados, mas ele usava para avaliar a distribuição de fluido e fazer medidas hemodinâmicas também. E vendo a resposta à ressuscitação volêmica, e ele também cita ali, tem uma avaliação retrospectiva de alguns casos de queimados dessa época em humanos, baseado em como eles faziam essa reposição volêmica. Tá? E o que ele achou aqui, que eu achei interessante trazer, é que nos estudos do primata, né, eles viram que nas primeiras 24, 30 horas a reposição volêmica melhorou bastante a hemodinâmica circulatória, melhorou um pouco o período de acidose e melhorou a oxigenação dos tecidos. Né? Isso dava-se grande. A explicação que ele dava era porque você reconstituía o volume intravascular dos doentes. Nesses pacientes aqui que foram animais também, eles que eram pacientes, mas foram animais, de 30% a 85% de queimadura total, os pacientes tratados com 4 ml de Ringer por porcentagem de superfície queimada por quilo, nas primeiras 24 a 36 horas apresentaram resultados similares a esse. Daí eles viram que também, aqui no 7, que o volume de Ringer que foi usado nesses pacientes ressuscitados e que viram melhora clínica foi de aproximadamente 3,5. Então foi mais ou menos daí que surgiu a ideia da fórmula de Parkland. Inclusive o nome do autor, o sobrenome dele é Baxter. Eu fui até procurar se ele tinha alguma relação com a Baxter, porque, enfim, estuda fluido, mas não tem nada a ver, tá? É um cirurgião que cuidava de trauma, super importante, um americano, enfim. E daí, desde essa época também, ele já falava que após as 24, 36 horas da injúria ali, os pacientes aparentavam não responder a volume e tinha uma característica aí de ter uma depressão miocárdica associada. Então, falando de modos práticos, quanto usar, né? Aí uma das fórmulas tinha a fórmula de Parkland, que era essa 4 ml por quilo por superfície corpórea. Tinha outras fórmulas, tem outras fórmulas intermediárias, mas as duas mais usadas acabam sendo a de Parkland e a de Brook modificada, que usa 2, a metade. E esse estudo aqui, numa unidade de cuidados de pacientes militares, ele é um estudo retrospectivo, 52 pacientes, vocês vão perceber que a maior parte dos estudos dessa revisão são pequenos, né? Que maior de 40% de superfície corpórea queimada, e o que eles viram é que os pacientes que usaram a fórmula de Parkland receberam de fato muito mais volume que os que não receberam, né? Os que receberam estão aqui em cinza, e daí, baseado pensando nos desfechos, não teve diferença aí em desfechos clínicos entre as duas formas de ressuscitação, que faz a gente pensar um pouco, talvez dar menos volume não mude tanto o resultado nesse cálculo inicial, né? E daí, pensando em alternativas a soluções salinas ou, enfim, balanceadas, a ideia de dar alcoloide, isso vem uma coisa desde a época do Parkland até a década de 80, mais ou menos, a fórmula deles incluía uma porcentagem de alcoloide, que o racional é basicamente que esses fluidos têm maior capacidade de segurar o volume no espaço intravascular, só que tem um problema teórico, é que, como você tem muito extravasamento capilar nas horas iniciais, eles imaginam que a proteína vai para o intestício e essa diferença de concentração aí que puxa a água para dentro do vaso se diminui. Tá? Em alguns surveys, né, em pesquisas perguntando em congresso, enfim, eles viram que até metade dos entrevistados usavam algum colóide na ressuscitação, principalmente após as primeiras 12 horas. Né? E até tem um algoritmo aqui do Instituto de Pesquisa do Exército Americano, que ele tem um algoritmo aí que
pode ajudar a guiar a gente aí a estimar uma ressuscitação um pouco mais tardia, mas os pacientes, principalmente aqueles que receberam muito volume, ainda não atingiram as metas de ressuscitação iniciais, tá? Aí alguém pode falar, bom, mas tem o Safe Trial aqui que comparou a solução albuminada e salina, o que isso tem a ver? Bom, eu fui ler o artigo e vi que esse artigo excluiu pacientes queimados, então talvez a conclusão de que tanto faz nesses pacientes não se aplique. Né? Tem outra possibilidade, é usar plasma, e tem esse estudo que é interessante, é um randomizado, assim, 15, 16 pacientes em cada braço, mas que viu plasma, e como isso afeta a PIA, né? Pensando que é um paciente que perde muito volume para extravascular, corre o risco de ter edema, evoluir para síndrome compartimental, eles viram aqui sim que diminui que o uso de colóide na ressuscitação, aqui eles usaram plasma, ele realmente diminui a PIA e que os pacientes recebem menos volume, tá? Tem uma diferença aqui significativa. Essa meta-análise aí de 2016, essa daqui é pensando em síndrome compartimental, eles pegaram vários estudos, tem estudos randomizados, não randomizados de vários tamanhos, mas pareceu favorecer a albumina em prevenção de síndrome compartimental abdominal. Imortalidade fica aqui no neutro, mas talvez tenha algum outro benefício, não dá para dizer, porque é aquele negócio. A meta-análise de estudos de baixa qualidade não é uma meta-análise que a gente possa confiar. Em relação ao outro lado, né, que com o passar dos anos a gente começou a cada vez mais ficar atentos à quantidade de fluidos que a gente estava, cada vez mais ficar um pouco mais restritivos e cautelosos. Esse estudo aqui, artigo de 2010, ele viu, ao longo do tempo, né, nessa unidade de queimados, que quase 400 pacientes, que maior de 15% de superfície queimada, ele excluiu queimadura elétrica, ele viu que, independente do passar do tempo, e assim, conforme as publicações iam saindo, a gente ficava mais restritivo, eles viram que não mudou a média aí do volume que os pacientes queimados recebiam. E, além do mais, eles viram que a média do volume que eles recebiam era até maior do que o calculado para a ressuscitação inicial. Então, ficava uma média aí de 6,3 ml por quilo por superfície corpórea queimada, e a média do débito urinário ficava até um pouco maior do que é preconizada pelos guidelines atuais, ou até antigamente o que o pessoal usava para se guiar. Fechando essa parte de ressuscitação volêmica, o que ficou assim na minha cabeça? Acho que, apesar de ter algumas evidências conflitantes em que usar ou não, o ATLS de 2018 e a ABA preconizam o uso de ringra lactato por ser barato e amplamente disponível. Isso é o cálculo relacionado a aquela ressuscitação volêmica inicial, né? Então, para os pacientes com queimadura não elétrica, a gente vai estimar ali 2 ml de ringra lactato por quilo por superfície, porcentagem de superfície corpórea queimada, mirando aí num alvo de débito urinário de 0,5 a 1. Né? E a gente vai dobrar esse volume para os pacientes com vítimas de choque, porque eles têm maior risco de desenvolver rabdomiólise, enfim, eles têm uma ideia que esses pacientes merecem um pouco mais de fluido, e mirando um débito urinário um pouco mais elevado, justamente por conta disso. Lembrando que a ideia é fazer metade desse volume em 8 horas e a outra metade nas 16 horas seguintes. E falando de desressuscitação, acho que esse é o nosso principal papel enquanto intensivistas, recebendo esse paciente lá, sempre checar o volume que foi infundido e procurar sempre reavaliar, justamente porque muitas vezes o paciente vem com fluido a mais. Então, o que a gente pode considerar, o que ficou na minha cabeça, assim, o que a gente pode considerar colóide depois de 12 a 24 horas em pacientes que têm uma difícil ressuscitação, ou seja, aqueles que recebem volume e clinicamente não melhoram, não atingem a meta de débito urinário, ou enfim, de outros parâmetros hemodinâmicos. E a gente tem que individualizar, que eu esqueci de colocar uma imagem de ultrassom, mas a gente pode usar métodos não invasivos que a gente está acostumado a usar para avaliação volêmica desses pacientes, tá? Outro aspecto, indo para a questão de manejo de via aérea, uma particularidade dos pacientes grandes queimados é que eles têm uma chance grande, né, de desenvolver lesão de via aérea. Ele está presente em 5 a 35% dos grandes queimados, ele pode aumentar a mortalidade até 24%,
E o principal mecanismo não é necessariamente um contato direto de chama ou, enfim, de vapor na via aérea, mas sim um depósito de pequenas partículas que acabam queimando, né, o epitélio, e daí essas partículas inaladas causam toda a repercussão clínica que a gente vai ver. Tá? E está bem associada à intoxicação por gás, lembrar sempre de pacientes que sofreram queimaduras em ambientes fechados. Pensando na fisiopatologia da lesão térmica de via aérea, tem um estímulo neuronal, então isso vai levar ao broncoespasmo, secreção de muco, inflamação, leva à hiperemia, isso aumenta o edema de via aérea, tanto alta quanto baixa. O edema diminui a capacidade de fazer vasoconstrição hipóxica, isso pode levar a um distúrbio VQ. O edema leva a extravasamento de plasma, que leva a uma cascata de coagulação extravascular, isso leva a depósito de fibrina. A fibrina acaba inibindo o surfactante, então você pode ter colapso alveolar relacionado a isso. E a formação de coágulos, mais a perda de função ciliar e mais o acúmulo dos debris ali, das partículas, pode levar a uma obstrução de via aérea, levando a esses achados aqui, que são achados de broncooscopia, enfim, que você tem essas formações, fica bem como se fosse um preenchimento ali da árvore brônquica, tá? Aqui bem cor de fuligem, aqui mais parecido com a direita, mais parecido com o coágulo. Lembrar sempre de intoxicação por monóxido de carbono, acho que só passar rapidamente aqui, que ele forma a carboxiemoglobina, que tem uma afinidade, o CO tem uma afinidade 200 a 300 vezes maior, né? Ele diminui o transporte de oxigênio para os tecidos e causa disfunção mitocondrial. Um dos achados que pode ter é esses pacientes, a carboxiemoglobina gera essa cor violácea na pele, tá? O tratamento é basicamente ofertar oxigênio a 100% por no mínimo 6 horas. Alguns estudos avaliaram aí a possibilidade de fazer um tratamento com oxigênio hiperbárico. Por cianeto, né, também é outra coisa importante, justamente porque pacientes em ambientes fechados, a queima parcial de plástico, polímeros e fibras leva à produção do cianeto e ele inibe a fosforilação oxidativa, leva uma disfunção mitocondrial e isso leva uma hipóxica histotóxica, né? Ou seja, você pode até ter a chegada do oxigênio na célula, mas ele não consegue utilizar. Quadro clínico principalmente relacionado à lesão do sistema nervoso central, você pode ter crises convulsivas, rebaixamento, pode levar à instabilidade hemodinâmica também. E uma dica para a gente suspeitar é que a gente pode ver o aumento do lactato ou da acidose, enfim, a despeito das medidas de ressuscitação. E para quem tem disponível, pode ver até uma saturação venosa central de O2 alta, justamente porque a célula não consegue aproveitar isso. O tratamento é com hidroxicobalamina, que ele acaba quelando o cianeto no sangue, tá? Do manejo ventilatório desses doentes, né? Até 30% dos grandes queimados precisam de ventilação mecânica. De todos os doentes queimados, 12 a 17% evoluem para ARDS. E dos pacientes intubados, essa incidência de ARDS chega a 40% a 50%, tá? A queimadura de via aérea leva a um edema supraglótico, então a maior parte delas vai ser intubada na sala de emergência, mas lembrar que também a intubação não é mandatória em caso de lesão térmica, tá? A gente pode, o paciente que tem risco de lesão, que a gente não tem sinais claros, que ele precise de intubação, a gente pode só observar, mas lembrando que talvez seja um paciente para a gente se antecipar, justamente por conta da laringoscopia difícil e tudo mais. Pensando em possíveis dificuldades aí no manejo ventilatório dos pacientes com lesão de via aérea. Pode ter um padrão obstrutivo, né, justamente por conta de debris e broncoespasmo. Aqui nessa imagem é uma ovelha, se não me engano, dá para ver aqui a formação de um coágulo dentro do brônquio. Aqui uma imagem histológica, que dá para ver também, está completamente obliterado ali, está preenchido por coágulo. E aí a gente pode ter baixa complacência também na hora de ventilar por conta do edema, ARDS também, ou restrição da caixa torácica ou síndrome compartimental abdominal, que pode dificultar a nossa ventilação, tá? Lembrar que nesses pacientes, acho que é interessante ter uma avaliação broncoscópica após a estabilização, seja ela higiênica, seja ela para tentar classificar o quão queimada essa via aérea está. Aqui é um estudo de revisão do New England muito interessante, que ele aborda várias questões do manejo de via aérea, da queimadura de via aérea. Uma coisa que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouco sobre nebulização, especialmente de heparina nesses pacientes, tá? Essa é uma meta-análise que viu, uma meta-análise chinesa que viu, comparou mortalidade, enfim, outros desfechos em pacientes que com lesão de via aérea que fizeram um uso de heparina inalatória, e aqui parece ter um benefício maior da heparina na mortalidade.
né, a dose usual era de 10 mil unidades de 4 em 4 horas ou de 6 em 6, usava por cerca de 7 dias. Outros desfechos que eles avaliaram nessa meta-análise, os estudos avaliaram, né, na meta-análise, parecia também favorecer aqui o uso de heparina em relação a tempo de ventilação mecânica e parece ter uma diferença aí no uso dela em tempo de internação também. Em relação à traqueostomia, pensando que é um doente que vai ficar na UTI bastante tempo, talvez fazer traque, ele fique entubado um tempão, possa, sei lá, ter algum benefício, mas acho que aqui já entregou, né, o spoiler, não melhora o desfecho. Acho que isso acaba sendo uma indicação mais individual, parte do raciocínio que a gente usa para outros doentes. Talvez facilitar um pouco a aspiração, a mobilização, principalmente por conta das trocas de curativo. Mas esses pacientes, eles compararam o timing, assim, ver se precoce, né, que ia ser logo na primeira abordagem cirúrgica que ele ia fazer, ele já ia fazer a traque, aberta ou percutânea, ou só depois no D14 não teve diferença de mortalidade, tempo de ventilação e PAV. Só lembrando aqui que são 44 pacientes, não é pequeno, tá? Aqui eu deixo, para fechar essa parte de lesão de véria, deixo sugestão de duas revisões que são bem interessantes, uma do New England e outra do acho que esse daqui era do Lancet, que tem uma série de queimados. E aqui deixo aí, para quem quiser ver, parte de manejo de artes, a aula do Paulo. Fica bem completa. Beleza, esse paciente a gente já cuidou da parte hemodinâmica dele, cuidou da parte, viu alguns aspectos do manejo ventilatório. Em relação à nutrição, lembrar da fisiopatologia lá, é um paciente que tem muito hipermetabolismo, né? Isso leva a uma perda de massa magra, uma resposta catecolamínérgica leva a uma inflamação muito grande e aumenta a resistência à insulina, que pode levar a lipólise, proteólise, e isso no final, o que se especula é que isso tem um comprometimento de cicatrização, tá? Aqui esse artigo daquele lá do Lancet também viu que os pacientes grandes queimados têm uma grande disfunção mitocondrial, então eles têm um desacoplamento aí das mitocôndrias, tanto do tecido adiposo quanto esquelético, na proporção total que eles usam da respiração para termogênese e para fosforilação. Aqui também, num índice comparado com o indivíduo comum, os pacientes os grandes queimados, eles também têm uma taxa de energia, taxa de metabolismo aumentada e proporcionalmente também tem esse desvio, esse desacoplamento da produção de energia dentro das mitocôndrias, tá? Aqui é um outro aspecto do hipercatabolismo do paciente crítico, é um gráfico que mostra o balanço de nitrogênio, né? Então síntese proteica aqui em vermelho e a degradação em azul. Nos músculos esqueléticos, você tem um balanço negativo de nitrogênio e aqui na ferida você tem um balanço mais positivo. Então você tem um grande deslocamento aí do metabolismo que ele está tentando curar a ferida, e daí o músculo esquelético e outros depósitos acabam sendo, um grande reservatório de nitrogênio e o paciente acaba desnutrindo, tá? Quando começar a nutrição nesses pacientes? Eu acho que a gente já tem de boa prática, se possível, começar nas primeiras 48 horas e preferir a nutrição integral. Só que teve esse estudo aqui, que é um estudo observacional, foi prospectivo, mas ele queria ver a adesão de vários centros relacionados a uma nutrição mais precoce ainda. Então, uma nutrição integral iniciada nas primeiras 24 horas. O que ele viu é que só teve diferença na infecção de ferida. Então, aqui confundi um pouco a minha cabeça. Não sei se faz tanta diferença dar 24 a 48 horas, talvez pensando um pouco em risco de infecção, talvez a gente, se o paciente tiver condição, conseguir um pouco mais cedo, iniciar um pouco mais cedo. Em relação a cálculo de necessidade calórica, a gente tem várias fórmulas aqui, a ideia não é destrinchar, é só pensando que a fórmula de Toronto é uma delas que ajusta, né, para a superfície corpórea queimada, e outras fórmulas, se tem várias fórmulas, é porque nenhuma delas é boa o suficiente, né? Então cada uma tem seu lado bom e seu lado ruim, e tem algumas que superestimam, outra que subestimam a necessidade calórica desses pacientes, e lembrando que a necessidade calórica também muda muito de acordo com o que faz da internação que ele está. O último guideline da ESPEN, assim, pensando em nutrição especificamente nos pacientes queimados, ele é de 2013 e ele recomendava um aporte proteico de 1,5 até 2 gramas por dia de proteína, tá? Ele recomendava também o uso de glutamina como suplementação,
Ele dava preferência por dieta com poucos lípidos e grande quantidade de carboidrato, tá? A gente já tem um estudo desse ano, que é o Effort Protein, que a gente viu que, assim, não fazia diferença você dar um aporte maior, um aporte menor. Acho que o que fica na cabeça é que talvez, mesmo que o paciente queimado, não faça tanta diferença assim. Até você tinha uma porcentagem até de pequena, mas tinha queimado nos dois braços. Mas eu acho que cálculo proteico não mostrou que dá proteína a mais para o paciente queimado também, os pacientes em geral ajudem em alguma coisa, né? Talvez a gente tenha ainda, falta muita evidência para paciente queimado, talvez a gente descubra que talvez isso faça bem ou melhor desfecho, né? Em relação ao uso de glutamina, tem esse estudo que é o Re-Energize, é um RCT grande, um dos maiores que eu achei em paciente queimado, tá? Tudo bem que eram menos graves, né? De 20 a 10%, de 10 a 20% de superfície queimada. Isso daí, dependendo de presença ou não de queimadura de via aérea, que eles acabam ajustando com gravidade. E o desfecho primário eles iam ver tempo até a alta hospitalar com vida, outros desfechos, tempo de internação, mortalidade VM, o que eles viram que o uso da glutamina não teve diferença alguma. Então, acho que para ficar na nossa cabeça que, apesar do último guideline recomendar, acho que a gente já tem evidência aí no estudo grande que não precisa. Fechando a parte da nutrição, né? Acho que o que fica na cabeça assim, é que nutrição oral parenteral preferida, como nos demais pacientes críticos, o início super precoce parece seguro, mas também ainda com benefício limitado, talvez caiba individualizar. Meta calórica tem diferentes fórmulas e ela depende muito da fase que o doente vai estar. A meta proteica, no guideline da ABA, ou nas últimas revisões que eu vi, ele ainda mantinha 1,5 a 2 gramas quilo dia, tá? Mas eu ainda fico na dúvida se tem necessidade de ser isso ou com um valor um pouco mais inferior. A nutrição fora da fase aguda é uma coisa que é pouco estudada, a gente não tem muita noção de como alimentar esses doentes, como nutrir eles melhor, já que ele é um paciente que vai desnutrir muito, tem um hipercatabolismo muito grande, e mostrou que não tem, o último estudo mostrou que não tem benefício do uso de glutamina. Indo para o próximo sistema, falando um pouco de lesão renal aguda nesses pacientes, essa revisão é bem interessante, 2017, estima-se que 30% dos doentes, dos queimados, evoluem com IRA, e nesses pacientes que desenvolvem IRA, a mortalidade pode chegar até 80%. Tem uma classificação didática aí, pensando na fisiopatologia da IRA, nos doentes queimados, e que tem a IRA precoce, até 3 dias, está mais relacionada àquele insulto inicial. Então, hipovolemia, que é perda de débito cardíaco, precipitação de proteínas ou incidência de rabdomiólise. Aqui, a IRA mais tardia nesses pacientes acaba ficando por conta das complicações secundárias à injúria ou uma internação mais prolongada, então relacionados a sepse, DMOS e uso de drogas nefrotóxicas em contexto de terapia intensiva. Falando só rapidinho por rabdomiólise, que os pacientes queimados têm grande chance de desenvolver. Aqui os pigmentos que a gente pode achar na urina. Ela está mais associada à queimadura elétrica. A toxicidade leva a uma constrição da arteríola aferente, gera espécies reativas de oxigênio, isso pode levar a necrose e obstrução tubular. A ABA sugere que em pacientes de grande risco de mioglobinúria, você faça uma ressuscitação com BIC com um alvo de pH de 7,45 a 7,5. A ideia, o racional deles é que a alcalinização da urina pode aumentar a solubilidade da mioglobina e isso pode prevenir algum dano tubular, mas ainda tem pouquíssima evidência para isso, acho que fica só uma coisa, se você ficar muito assustado, um paciente que talvez já tenha DRC, que esteja com rabdomiólise, talvez você possa colocar aí um pouco de BIC para tentar alcalinizar a urina. Pensando, hoje em dia a gente está falando muito de biomarcador para lesão renal aguda, mas esse foi um dos poucos ou o único estudo que eu vi vendo biomarcadores de IRA nessa população, tá? Eram 90 pacientes com mais que grande queimado, né? Eles iam dosar creatinina sérica, o N-gal sérico e urinário, estatina C em diferentes tempos. Eles queriam ver a correlação com mortalidade e o poder de predizer a IRA nesses pacientes relacionados a diversos biomarcadores. Aqui, só para a gente diferenciar, nessa curva pontilhada de cima é a curva dos pacientes que apresentaram IRA precoce e
você vê que aqui embaixo, tanto o N-gal urinário quanto a direita, o N-gal urinário, quanto o sério, eles têm uma elevação maior, né, e mais precoce comparados com a creatinina ou a cisteína C. Em relação a como eles se relacionam com mortalidade, o N-gal parece, tanto o sério quanto o urinário, parece relacionar bem esse aumento inicial com a mortalidade dos doentes, então os pacientes mais graves realmente elevam mais o N-gal. E a incidência de ilha também parece correlacionar bem. Então, só que assim, fica aquela dúvida, né? Porque a creatinina ainda, talvez hoje em dia a gente usa os critérios da KDIGO e hoje em dia está surgindo biomarcadores novos, só que a gente não sabe exatamente muito, a gente não sabe o que fazer com esse achado. Será que o manejo vai ser diferente? Né? Será que eles vão tratar mais precoce ou identificar esses pacientes com maior risco de IRA ou que, enfim, tem uma possibilidade de ter um desfecho pior? Será que isso mudaria a nossa prática? A gente ainda não tem como saber. Mas eu trouxe porque hoje se fala muito sobre biomarcadores e parece ter uma boa correlação na população de queimados. Essa meta-análise aqui, falando sobre terapia de substituição renal, essa é a meta-análise mais recente, de 57 estudos, a maior parte deles retrospectivos também, e eles, como ao longo de vários anos, eles usavam vários critérios de lesão renal aguda, tá? O que viu é que 6 a 8% dos queimados evoluem com necessidade de terapia substitutiva renal, e 1/3 dos queimados que desenvolvem IRA acabam precisando dialisar, né? Eles perceberam que também ao longo do tempo mais pacientes dialisaram, sem redução de mortalidade, provavelmente pela maior disponibilidade de terapia substitutiva renal. Desses estudos que eles viram nessa meta-análise, 11 estudos seguiram os pacientes após a alta hospitalar e pensando no desfecho renal ali a longo prazo, viram que de 184 pacientes, 64% deles permaneceram não dialíticos, 25% dialisaram intermitente por até 6 meses e 10% deles permaneceram dialíticos por mais de 6 meses, que foi o limite onde eles acompanham. Tá? Então, o que assim, revendo literatura, o que ficou para mim, uma coquinha agora ia ser bom, né? O que ficou na minha cabeça aí de manejo de IRA e de terapia de substituição renal nesses pacientes. Tem uma prevalência significativa, impacto em mortalidade, ou seja, assim como nos outros pacientes críticos, né? No diagnóstico, cuidados gerais, não sei se eu vi algo muito diferente. Fica na cabeça que a gente vai acabar manejando como o restante dos pacientes críticos, né? Talvez focar um pouco mais na IRA mais precoce, talvez dar ênfase em fazer uma ressuscitação volêmica adequada, pensando naqueles fatores de risco relacionados a uma IRA pré-renal, né? Os papéis dos novos biomarcadores ainda é incerto, né, o papel deles no manejo, talvez a gente consiga diagnosticar mais cedo, mas não sei o que fazer com isso. O timing também da terapia de substituição renal ainda é incerto, então não sei se precoce ou tardio é melhor. E a modalidade também acho que a gente vai escolher como qualquer outro paciente crítico, né, seja misled ou uma contínua, dependendo da tolerância do paciente, tá? Indo para a parte hemato-infecciosa aí da nossa avaliação, tá acabando, gente, tá? Pensando em sepsis e infecção nesses doentes, são doentes que têm um risco muito aumentado de infecção, justamente porque tem essa perda de barreira, né, associada a múltiplas invasões, né, múltiplas abordagens cirúrgicas ao longo da internação, né, associada também a uma hiperinflamação e depois uma imunossupressão compensatória. Tem esses pacientes não raramente apresentam leucopenia depois de um tempo prolongado, né? Isso resulta em maior risco infeccioso e a sepse no grande queimado chega a ter uma mortalidade de 28% a 65%, dependendo do estudo. Tá? Aqui, pensando no que acontece com esses pacientes logo que eles são internados, é um estudo retrospectivo que viu mais ou menos a avaliação assim, de cultura desses pacientes, principalmente relacionado à ferida. É um estudo de 5.000 pacientes ao longo do tempo, menos graves, né, aqui de 2 a 10% de superfície corpórea queimada, mas viu que nas primeiras 24 a 72 horas a colonização era basicamente por gram positivos comensais da pele, e após 72 horas você já tinha uma colonização das feridas com gram negativo, incluindo enterobacter, pseudomonas, acineto e fungos também. Pensando
nesses pacientes que são super inflamados, uma particularidade aqui do doente grande queimado é que ele vive numa CIRS prolongada durante a internação. Ele é um paciente taquicárdico, fica taquipneico, tem leucocitose, tem febre, não necessariamente ele está infectado. Então, basicamente, todos os grandes queimados têm critérios de CIRS, né? E na época que lançou, que o Surviving Sepsis foi lançado, os estudos eles acabavam excluindo esses pacientes com grandes queimados, né? Então a American Burn Association fez um esforço ali para tentar fazer uma definição de sepse e de infecção nos pacientes nessa população específica, né? Em 2007, o que eles propuseram, né? Aqui ainda é baseado nos critérios de CIRS, mas ele precisa ter 3 ou mais de uma temperatura maior de 39 ou menor que 36,5, uma frequência cardíaca progressivamente aí que vai aumentando para mais que 110, né? Então o corte o sarrafo é um pouco mais alto, uma frequência respiratória também que vai aumentando progressivamente para mais que 25, ou um volume minuto que vai para os pacientes que estão em ventilação mecânica, um volume minuto maior que 12, tá? Plaquetas menores que 100 mil, tá? E só essa avaliação a gente só conseguiria fazer depois de 72 horas depois da queimadura, por conta de uma reação, uma plaquetopenia inicial. Hiperglicemia, se o paciente não tiver diabetes, né? E incapacidade de continuar a dieta, isso que eu achei um pouco confuso, com menos de 24 horas, que fica, assim, ou distensão abdominal ou diarreia mais que 2.500 ml por dia. Isso é um pouco difícil na prática, porque a gente dificilmente quantifica a diarreia, e a distensão, intolerância à dieta, acaba sendo um critério meio subjetivo. Tá? Mas o que eles associaram é que esses critérios aqui precisavam estar associados a uma cultura positiva, ou ter um tecido ali da lesão, ou alguma cultura de algum outro tecido alterado, ou um diagnóstico retrospectivo desses doentes se eles apresentassem resposta a antibiótico. Trouxe esse artigo aqui, que eu achei interessante dele, é que foi uma coorte de 59 pacientes, com mais de 10% de superfície corpórea queimada, e ele queria comparar os critérios de sepse, né, da ABA, da CIRS, que era o que tinha na época, e esse um outro, o Mensalinas, ele tinha desenvolvido um outro critério, mas ele foi unicêntrico, ele não tinha muita validade externa, mas o que eu achei interessante é a gente ver que nos pacientes, a ABA até conseguiu criar um critério que conseguisse diferenciar esses pacientes em termos de presença ou não de infecção. Aqui, eu coloquei uma legenda, desculpa quem for daltônico, mas o verde é um positive C, que é os pacientes que tinham uma hemocultura positiva com suspeição clínica de infecção. Os negative C, que eram pacientes que tinham a suspeita clínica, mas a hemocultura negativou. E esse screening eram os pacientes que não tinham suspeita clínica, e hemocultura negativa, mas eles coletavam de todo mundo ao mesmo tempo para avaliar. E a gente vê aqui que no D1 aqui é tempo antes da coleta de hemocultura. Os critérios de CIRS, no dia anterior, basicamente não tem diferença. Quase todos fecham critérios aí de sepsis, fechavam critérios de sepsis para CIRS, aliás, critérios de CIRS para sepsis, a ABA conseguia ter uma discrepância um pouco maior entre os pacientes que tinham hemocultura positiva ou não, ou presença de sepsis ou não. Tá? Um outro ponto de vista é que esse outro estudo é uma corte unicêntrica canadense, unicêntrica também, mas eles queriam comparar o critério da ABA com o critério do Mensalinas, que é aquele outro do último estudo que eu mostrei, e com o critério novo de sepsis, que não era mais CIRS, era o sepsis 3. Né? E o que eles queriam avaliar o poder preditivo dos diferentes scores para diagnóstico de sepsis. O que eles viram? Que realmente o sepsis 3 pareceu performar melhor do que o critério da ABA no diagnóstico de sepsis. E aqui a gente traz os diferentes critérios, as formas de você diagnosticar ou fazer um screening de sepsis nesses pacientes. Lembrando que aqui no critério da ABA, o que mais se correlaciona com uma infecção, uma sepsis verdadeira variância de temperatura, taquicardia. Nesse daqui, acho que nem vale a pena comentar, que ele é pouco usado. E o sepsis 3, a alteração de status mental, o rebaixamento ou agitação, e a taquipneia estava mais associada aos pacientes que estavam queimados, que estavam de fato infectados. Tá?
Pensando nessa dificuldade do manejo de identificar o paciente séptico dentro dessa população, tem esse artigo que saiu esse ano, ainda não está completo, mas em breve acho que a gente vai ter como se fosse um Surviving Sepsis, só que a aba está propondo fazer um Surviving Sepsis After Burn, que a ideia é você unificar os critérios de diagnóstico para você promover melhores desfechos e, enfim, ter, tipo, burnings de melhorias aí, desfecho nesses pacientes, tá? Pensando em infecção também, acho que cuidado da ferida é essencial. De novo, lembrando aqui que acho que nosso trabalho enquanto intensivista, acho que assim, cuidado com a ferida, acho que quem teria muito mais expertise de falar, talvez fosse alguém com experiência ou alguém, o pessoal da plástica, que eles têm os pormenores, ou até mesmo a equipe da enfermagem. Seria legal um dia a gente poder discutir os cuidados relacionados ali à beira-leito desses pacientes, né? Mas dessa revisão que eu achei do Critical Care de 2015, a ideia dos cuidados gerais é manter limpo, né, remover os debris para evitar a contaminação, prevenir o crescimento bacteriano, permitindo a cicatrização, e o padrão desde a década de 70 é fazer uma excisão precoce do enxerto com antibiótico tópico. Isso aparentemente reduz riscos de infecção e de cicatrização anômala. Né, esse estudo aqui comparou fazer uma excisão, né, tirar a escara antes e fazer o enxerto antes versus depois. Parece que teve uma diferença significativa entre os grupos, lembrando que são 10 pacientes, né, mas em volume de perda sanguínea e tempo de hospitalização. Tá? Essa meta-análise aqui também em relação a cirurgia precoce, abordagem cirúrgica e enxertia mais precoce, parece favorecer também essa prática. Então, acho que hoje é padrão você, quanto antes, levar o paciente para remover aquela escara e, se possível, se tiver área doadora, cobrir e fazer o enxerto. Tá? E esse vai, assim, reforça, acho que é um dos principais determinantes aí no cuidado do paciente, mas que a gente, quanto intensivista, é meio coadjuvante nesse aspecto. Tá? Dos pacientes também com lesão de via aérea, talvez isso não tenha tido tanta diferença, que são mais graves também. E aqui só uma dessa revisão que fica um pouco na minha cabeça são principalmente essas três aqui, né? Que lembrar de fazer um curativo eficaz com uma troca frequente aplicando o antimicrobiano, né? Fazer uma inspeção diária, né? E, se possível, com a equipe da plástica ou com a equipe cirúrgica que acompanha, ou com, enfim, com a equipe de enfermagem que acompanha esses doentes. E também fazer, acho que o nosso papel aqui é organizar a unidade e a dinâmica dos doentes ali para eles conseguirem ser abordados o quanto antes. Tá? Pensando no cuidado também da ferida, é um negócio que causa muita dor, que me faz pensar em sedanalgesia, e eu acho que, assim, de modo geral, não vai diferir muito da sedanalgesia ou do controle álgico de outros doentes, né? Mas o que vale a gente lembrar é que a população é extremamente vulnerável à dor, né? Por conta de uma internação prolongada, tem múltiplas abordagens, de novo, múltiplas trocas de curativo, então tem sempre muitos episódios que eles estão suscetíveis à dor. Então a gente deve, idealmente, sempre acessar o controle álgico. Nesses pacientes, o principal mecanismo de dor é a dor nociceptiva, mas mais tardio, como por conta de lesão de terminação nervosa acaba sendo neuropática, tá? Essa é uma escala que é o BS-PAS, que é uma escala de avaliação de dor e ansiedade específica para pacientes queimados, que talvez seja interessante usar depois que eles já acordaram, se tem capacidade de responder. Ela tem 9 domínios, basicamente aborda um pouco de ansiedade relacionado aos procedimentos de troca, ao risco de perder um enxerto, entre outras coisas, para a gente ter na mente, aí quando for cuidar desses doentes. Tem uma outra escala que o guideline da aba de sedanalgesia sugere, que é você usar essa escala também, que é o CCPOT, que avalia também outros domínios. A gente pode usar outras ferramentas, o importante essa daqui é mais usada em paciente que está sedado, e a ideia é a gente acessar a dor e tentar tratar. Tá? No manejo da analgesia, os opioides são a principal escolha, né? Você pode ter uma adjuvância com ketamina e clonidina, podem ajudar e nos estudos que são pequenos, parecem ter um perfil de segurança ok,
né, a anestesia regional parece ajudar também, e lembrar sempre da dor neuropática, que a gente pode associar a gabapentina e pré-gabalina nesses doentes. Aqui eu trouxe só esse estudo que eu achei interessante do fentanil em bolo usado para procedimento, que é um estudo retrospectivo, 55 pacientes durante a troca de curativo, né, e eles receberam uma média que eu achei interessante de 8 microgramas quilo, mas que variou aí, para você ter uma analgesia correta, variou de 0,7 a 38. Então, esses pacientes parecem ter uma grande divergência aí, enfim, não tem uma dose padrão, acho que a gente vai ter que titular a beira-leito, sempre atentar para complicações respiratórias, principalmente pacientes tubados, né? Dos 47 aqui, 17 precisaram de algum aporte de oxigênio, e 3 precisaram ser ambusados, e 2 precisaram de naloxona. Então, talvez pareça ok fazer um fentanil, mas acho que a nossa prática hoje em dia é usar mais a ketamina. Eu não vou ser redundante, porque o Chico essa semana fez uma revisão sobre ketamina, deixei um QR Code para quem quiser ver, tá? Outro QR Code que eu deixei, acho que aborda questões de pseudoanalgesia de modo geral, pseudoanalgesia em procedimentos, acho que é a sala do Pedro, eu achei interessante também, acho que contempla boa parte do racional também dos pacientes queimados. Uma especificidade desses pacientes, pensando em controle de dor, é que eles têm muito prurido, né? Estima-se que 80% a 100% deles vão ter prurido durante a recuperação. Culpa disso é um componente inflamatório, tem liberação estaminérgica e um componente neuropático também, que o importante é lembrar de, enfim, aliviar o prurido e fazer o diagnóstico diferenciais, principalmente com afecções cutâneas, tipo alguma infecção que esteja coçando, ou neurológica, seja uma parestesia, algo do tipo, tá? Aqui, nesse mesmo artigo de revisão, o que ele sugere de primeira linha para tratar o prurido nesses pacientes é antistamínico, pode usar gabapentina, pode usar de medida não farmacológica, se usar cremes, enfim, não deixar a pele ressecada, usar fatores que possam resfriar, e sempre ter um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, que o prurido tem um grande impacto aí na experiência do doente, né, durante a internação, e daí, se tiver a segunda linha, ele começa a ir para outras coisas, tipo ondansetrona, lidocaína tópica, amitriptilina, enfim, outros, até toxina botulínica, aí se for um prurido mais refratário. Mas acho que só para a gente ficar na cabeça que esses pacientes desenvolvem bastante prurido. Tá, beleza. E aqui, falando das perfumarias finais, não são tão perfumarias assim, mas e aí, esteroide, anabolizante, o suco, esses pacientes merecem ganhar? Será que eles se beneficiam disso? Eu trouxe aqui uma meta-análise para vocês, acho que uma maior meta-análise é a mais recente que tem, de uso de oxandrolona nesses pacientes, e o racional, novamente, paciente com grande risco nutricional. São 15 RCTs, né, no total de 806 pacientes, e eles viram que, relacionado aqui, esse daqui é mortalidade, né? E não teve diferença do grupo que usou ou não. Aí pensando mais no perfil de segurança desses pacientes. A dose foi... Eles usaram diferentes fases da internação, e a dose foi de 20 mg dia na fase aguda e de 0,1 a 0,2 mg quilo dia na fase de reabilitação. Nos pacientes aqui, pensando em perfil de segurança também do uso, não teve diferença em termos de infecção e de disfunção renal. E aqui, em parâmetros da fase aguda, que eu coloquei, favorece o grupo controle, mas eu fiquei um pouco... Na conclusão, ele diz o contrário, né? Que, na verdade, diminuiu o tempo de internação, ou melhorou a área doadora que ele fez para o enxerto, entre outras coisas, e diminuiu a perda de balanço negativo de proteínas também. Tá? Pensando mais em parâmetros de fase intermediária dessa internação, ou do curso intermediário da recuperação desses doentes, pensando em tempo de internação nessa fase mais intermediária, aqui não teve tanta diferença, mas em ganho de peso por semana, percentual de ganho de massa magra e ganho de perda, né, em relação a menos perda de proteína, massa magra, parece que a oxandrolona teve um benefício. Tá? Parâmetros de fase mais tardia, pensando em 6 meses ali, e depois de 12 meses, em perfil de perda de massa magra, parece que nessa população, dos estudos que viram nos RCTs, a oxandrolona parece ter um papel importante. Então,
Acho que é uma coisa para a gente ficar na cabeça, que a gente acaba usando para os outros pacientes críticos, mas aquele paciente crítico crônico talvez caia, tá? Outra coisa, pensando no hipercatabolismo desses doentes, já tinha na ideia de fazer o beta-bloqueador, via-se isso reduzia o hipercatabolismo, e eles pensavam, estudos observacionais mostravam que tinha um desfecho melhor, e eu peguei essa revisão sistemática meta-análise, que é basicamente estudo pequeno, que eles veem a redução de taxa metabólica entre vários componentes, taquicardia, temperatura corpórea, entre outros, viam a taxa metabólica e perda de massa muscular até um ano depois. Eram 10 estudos, né, 9 RCTs1 não randomizado, em quase 450 pacientes, entre adultos e crianças, mais crianças, tá? Eles usavam propranolol a partir de 24 horas e usavam até 12 dias, né, e durava de 10 dias... o início é a partir de 24 horas ou 12 dias, e o uso deles varia um pouco de 10 dias até 12 meses, tá? Uma mediana de 20 dias de uso de beta-bloqueador. O que eles viram, o que eles queriam era avaliar controle de frequência, massa magra, resistência à insulina e mortalidade. Né? Tem limitações que eram estudos heterogêneos, e que boa parte desses estudos era do mesmo grupo de publicadores, e a conclusão que eles tiram é que parece ser seguro, não tem diferença de mortalidade no uso de beta-bloqueador, mas favorece o propranolol em redução do hipermetabolismo. Hipermetabolismo representado aqui pela Resting Energy Expenditure. É o que dá para ver aqui, trouxe só para a gente ficar um pouco mais visual, que talvez esses pacientes que ficam hipermetabólicos e tem até diabetes induzida por estresse depois, enfim, pensando na recuperação deles, talvez a gente precise estudar um pouco mais e ver se tem um benefício real, mas fica aí uma coisa na cabeça, pensando nessas coisas de tipo anabolizante ou beta-bloqueador no paciente que vai ficando mais crônico ou crítico crônico, tá? Aqui no último, vai acabar agora, desculpa a demora, é bem longo, só coloquei 2 imagens de um artigo de revisão sobre reabilitação, aqui o uso de órtese, porque esses pacientes costumam ter bastante encurtamento, e aqui também um paciente que ele tem acaba tendo limitação por conta da escara e da cicatrização. Aqui é só para a gente fazer um fechamento, que basicamente assim, é um doente que ele é muito grave, que ele tem uma grande chance de cronificar, difícil manejo, e que o nosso papel aqui é talvez não atrapalhar e ajudar bastante as equipes da plástica a fazerem a reconstrução, a físio trabalhar numa movimentação mais precoce, enfim, a gente consiga fazer essa transição que é desde da sala de emergência até entregar esse paciente para uma reabilitação, desde que ele sobreviva a esse hit inicial. E acho que a ideia aqui é que seja uma equipe sempre multidisciplinar, idealmente num centro especializado em queimaduras, tá? Gente, era bem extenso, desculpa, mas acho que são os pontos principais aí que a gente tem na cabeça, tá? Obrigado. Pelo amor de Deus. Obrigada, professor. Ó, eu passei um pouquinho dos 50 minutos, tá? Senta aqui, Adelaide. Eu vou colocar a Amanda e o Bruno, Coitado do Chico. que é bom que a gente aproveita isso. O Chico tava segurando aí, filho. Amanda e Bruno, a gente tá aqui. Acho que Estamos vendo. Acho que é melhor assim. Exato, né? é uma Ver todo boa, mundo verdade. e não precisa focar na minha cara. Aí, a gente geralmente costuma abrir para perguntas, Amanda, mas como a gente estendeu um pouquinho no tempo, eu não sei se você gostaria já de fazer alguns comentários e coisas nesse sentido. Se quiserem fazer alguma pergunta antes, né? Porque a melhor parte da aula é agora, né? Discutir. Se foram, pode fazer as perguntas. E eu queria fazer alguns comentários depois, se alguém quiser perguntar antes. Perfeito. Dúvida, gente? Eu tenho uma questão. Você mostrou da albumina, que tem poucos estudos, mas uma meta-análise que tem algum favorecimento. Quanto ao bicarbonato ou solução bicarbonatato, chegou a ver alguma coisa? Ou mesmo os estudos que não são bem queimados, tem alguma menção? Os queimados também são excluídos? Pensando em queimados, o estudo que eu vi mais que eles comentam é relacionado a pacientes com risco de raquidiólise, mas isso também, se não me engano, tinha um estudo, mas ia ficar muito grande também, que ele comparava, não mostrou diferença entre uma solução bicarbonatada ou uso de BIC versus uma salina em prevenção de ira ou desfechos do paciente com raquidiólise.
mas assim, dos estudos que avaliaram uso de solução bicarbonatada ou PIC, se eles tinham paciente queimado ou não, isso é uma coisa que eu não coloquei na apresentação e eu pessoalmente não tenho conhecimento sobre. Acho que jogaria aí para a doutora para ver se ela sabe de alguma coisa. Também não, mas esse cenário mesmo que você já apresentou. Não sei, Bruno, você viu algo diferente? Não. Não, curiosidade. No Ceará, a gente tem uns trabalhos lá muito legais com pele de tilápia, em feridas. Será que chegou a usar em algum momento, chegar a ver alguma coisa? Mas, por curiosidade, se chegou aqui essa mandracareza lá. Na verdade, a gente até na época... Como você chama? Desculpa. Ele é o Luiz, mano. A gente chegou aqui a discutir porque ganhou bastante repercussão, né, esse assunto. É que, assim, na verdade, a proposta que tem lá hoje, se a gente for pensar, a gente tem opções sintéticas que fazem o mesmo papel. E a pele da tilápia, ela não vai impedir, assim, o tratamento definitivo, que é depois você fazer o enxerto. Ela é um tratamento ponte, intermediário, que hoje a gente tem matriz dérmica sintética. E o preço da gente usar a pele da tilápia, ela não é barato. Então, até pensando em custo, eu não sei no cenário lá quanto o custo foi, mas para a gente reproduzir esse cenário, o custo eu não sei se justificaria com o que eu já tenho de sintético, que também é caro, entendeu? Então, ele acaba também funcionando como um curativo biológico, que para aqueles pacientes, ele teve muito e ganhou uma repercussão, porque pelo que eu vi na época, foi usado para bastante queimadura superficial, que ela já teria uma restauração da pele. E aí usar como curativo uma proteção ali ajuda como a gente utiliza alguns curativos, entendeu? Então eu não vi uma maneira assim de escalonar e conseguir ampliar o uso com o que a gente já tem hoje no mercado. Na ocasião do que eu vi, porque já tem 6 anos, né? Já vai para 7 que eu saí daí. Já hoje não, assim, na ocasião que a gente viu e foi comparar, não fazia muito sentido a gente escalonar a ideia para outros cenários. Mas eu não sei o custo que foi no desenvolvimento no local, entendeu? Show, obrigado. Nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, é uma curiosidade. Em relação ao uso de albumina, o que você faz, doutora? Eu fiquei na dúvida assim. Então, mas na prática, como é que você faz? Então, assim, primeiro agradeço muito o convite, assim, voltar, até ver essa salinha aí me traz uma nostalgia muito feliz. Eu cuidei de queimados todos os dias, assim, do ano, por 5 anos e meio. E eu acho que primeiro, assim, um ponto que a experiência do queimado, ela mostra pra gente que o ser humano, ele consegue se adaptar e voltar a querer viver, sabe? É muito chocante. Eu acho que vocês devem ainda ver experiências bem legais no trauma, que tem grandes traumas e as pessoas, às vezes, muitas vezes mutiladas. Eu acho que o tempo de luto do paciente queimado é enorme, porque eu falo que eu ficava na UTI, enfermaria, e alguns pacientes que vinham no ambulatório pediam para me chamar, porque eu cuidava deles muito tempo, né? Então, você vê que é um estresse pós-traumático que se prolonga, muitas vezes em quadro depressivo, tudo, mas depois de 1 ano e 1 ano e meio, você vê as pessoas voltando a viver, sabe? E realmente, eu acho que é a parte mais bonita para mim, que foi de cuidar de queimados. E na prática, assim, fico triste de hoje vocês não terem, espero que o hospital logo retome, porque eu acho que é um aprendizado, assim, grande. E eu queria fazer algumas colocações, assim, de ordem prática, que eu pude vivenciar, felizmente, com os casos, assim, bem graves, porque aí ainda recebe o Águia, né? Então, os casos mais graves são sempre aí. E isso tem uma riqueza, assim, de assistir coisas que eu só assisti aí e fico feliz pela essa experiência aí. Então, assim, primeiro ponto, respondendo diretamente a sua pergunta, a albumina, assim, eu acho que considerando o custo, tudo, segue um racional semelhante, exceto no choque refratário daquele choque inicial, sabe? Passadas 12 horas, tem paciente que não consegue
se recuperar hemodinamicamente. E mesmo com nora, vaso e com a expansão volêmica, você não consegue. Então, existia uma orientação de não fazer nas primeiras 12 horas, porque a alteração da permeabilidade capilar era muito grande, você vai ter os efeitos deletérios dos colóides no geral, mas passado 12 horas, a gente lançava a mão para aquele paciente ou com uma queimadura muito extensa. A gente teve um caso, sim, que eu acho que alguns residentes da época do Bruno vão lembrar. A gente teve um menino de 18 anos que ele foi um trauma elétrico de 40%. Imagina um trauma elétrico de 40%. E aí ele amputou um braço, enfim, mas ele me mandou foto quando o bebê dele nasceu. E ele chegou a ficar com nora, 4 microgramas vaso, e não conseguia sustentar. E aí a gente acabou expandindo com o albumino. Então, para aquele paciente que você já fez muito volume, é uma extensão grande, e não está conseguindo uma recuperação hemodinâmica numa fase aguda, que você ainda está apostando que o paciente vai sair, faz sentido. Eu acho que é o cenário que cabe. Depois disso, ou de um paciente já sem prognóstico, eu acho que não faz, até pensando no custo que isso gera, né? E aí eu queria só, apesar do horário, só falar algumas coisinhas assim que eu senti um pouquinho falta e complementar das coisas que você falou. Eu acho que é importante a gente lembrar quanto ao critério, que 10% de terceiro grau também é grande queimado. Então, acho que é bacana a gente lembrar disso. A questão do volume precoce, uma coisa que é muito legal na prática do queimado, o hematócrito como um marcador aí para a gente ver hemoconcentração e ajudar no ajuste de volemia. A gente às vezes não dá muito valor, né? Uma coisa muito barata, enfim, mas ajuda muito. E lembrar de também reduzir. Às vezes a gente está fazendo a expansão na fase aguda, mas o paciente está urinando bem, BIC está bom, hematócrito está ok. Lembrar também de ir reduzindo o volume, que isso evita a hiperidratação do queimado. Então, essa fase de tá tudo ok, reduzir, eu acho que na prática faz sentido a gente lembrar. E depois, a questão da lipólise e da temperatura do paciente ser diferente. Então, a gente acaba valorizando temperaturas mais altas como febre. Isso também que você mostrou por que isso acontece. Por uma lipólise acentuada, eles têm uma temperatura basal mais alta, né? E eu acho que a questão das feridas realmente que a gente fica alheio, e como intensivista, se você for fazer parte de um time de queimados, é muito importante a sua presença. Felizmente, quando eu tive aí junto, a gente conseguiu reduzir a mortalidade de 44 para 22. E isso se deu muito da gente em uma reunião toda sexta-feira, que a gente definia quem ia operar e o que ia operar. Porque tem um racional da parte cirúrgica, que é a gente operar a periferia para o centro. Então, nos grandes centros, a gente tende a tratar a mão primeiro, o pé, o rosto, porque a funcionalidade tem que ser priorizada. Só que, quando eu tenho um grande queimado, eu preciso fechar a ferida. E no Brasil, a gente não tem disponível a ideia que seria a escama do peixe lá. Eu não tenho a matriz dérmica disponível sintética para eu fechar essas áreas e ir enxertando com calma. E eu não tenho um banco de pele também. Então, que seja suficiente. Que também o banco de pele, ele é um curativo biológico. O enxerto vai sair do próprio paciente. E aí eu demoro, porque eu tenho que tirar da perna para colocar num lugar. Aí eu tenho que esperar a pele restaurar. Essa queimadura que eu causei de 2º grau superficial, quando eu tiro o enxerto, ela demora de 7 a 10 dias para ficar pronta de novo. Então, é um processo lento. E aí, muitas vezes no Brasil, a gente não consegue seguir a literatura. Então, tinha paciente que tinha área muito extensa, a gente combinava, não, vamos fechar o tronco, aí tem um enxerto que você pode fazer em malha, ou enxerto sem abrir, né, para não aumentar. Qual que é a diferença? Quando eu pego um enxerto, a pele, e ponho ela inteira, sem ser em malha, em lâmina, uma parte só vira uma parte. Quando eu abro esse enxerto, vira 1 para 2, 1 para 3, ou seja, eu aumento. Só que a qualidade funcional desse enxerto fica ruim, né? Então, a gente precisa escolher. E aí, no grande queimado, o que a gente fazia muitas vezes? Combinava, Vada, vamos fechar o tronco inteiro, porque eu vou diminuir a área queimada.
Então, acho que essas diretrizes do que operar e o que operar primeiro, a gente, como intensivista, tem que participar, porque o paciente tem que ir aguentando até o final a cirurgia. Né? Então, nem sempre dá para seguir a literatura. Então, acho que esses cuidados e a diretriz cirúrgica, ela passa pela gente também, para a gente conseguir saber se o paciente vai ter condição. Uma coisa que a gente até levou num congresso, até fora de era a Ju que está no Círio, levou para discutir, a gente via muita disfunção plaquetária e com a atividade de plaqueta quase zero com plaqueta normal. E o paciente sangrava assim até morrer. Teve um paciente que parou com HB de 2. E aí depois a gente viu que isso existe. Então tem algumas peculiaridades que só vivendo e tem algumas coisas que eu acho que daria para a gente ir discutindo e tentando ter tratativas assim melhores. Talvez se fica, não sei, no trauma não fica de vez em quando uns queimados? Fica. Com a gente também, Amanda, mas é menos, né? Não é o mesmo volume que a gente tinha antes. E tem 2 leitos que estão. Não está na unidade lá junto, integrada, sabe? Que estão específicos para receber, assim. Porque eu acho o seu resumo aí, parabéns, assim, eu lembrei de um monte de artigo que eu estudei, assim, foi bem nostálgica a sua aula, realmente isso, as diretrizes principais você abordou, e eu acho que a questão da dieta, que você também referiu, que sentiu um pouco de dúvida, a Toronto é a que mais se aproxima da calorimetria direta, e por isso que ela é mais citada, e a dieta no sentido de você não postergar muito, ser necessariamente dentro das primeiras 24 horas não faz tanta diferença, mas não deixar que ela seja tardia faz todo sentido. Acho que era isso, sim, das coisas, até pelo horário, mas é um paciente que vale muito a pena, principalmente pela interação cirúrgica, que eu acho sempre muito criativa. A gente, intensivista, se juntar aos cirurgiões, sabe? Fica interessante as escolhas, né? Olha, posso trazer, são 3 pontos rápidos aí, só para... o primeiro, na ressuscitação volêmica inicial, os casos que a gente teve maiores recentes, até vieram alguns casos para nós mesmos, para a UTI clínica, né? A nossa impressão é que foi pouco ressuscitado, foi justamente o contrário aí da preocupação atual de dar volume demais. O paciente chegar com hematócrito de 60 na UTI, entendeu? Então, acho que isso é um ponto importante que, até aquela sugestão que você falou, Arthur, dos 500 ml hora, que é bastante, né? Mas é isso mesmo, o grande queimado no primeiro dia ele vai receber bastante fluido, mas se ele estiver indo bem, você vai reduzindo. Eu acho que esse que é o caminho, né, Amanda? Não o contrário, não é para dar pouco e aí mal e aí você correr atrás, entendeu? Aí é tarde demais, aí a gente vai fazer lesão renal e tal, né? Acho que esse é um... Né, Amanda? Eu acho que eu não estou falando besteira, né? Não. E até tem uns trabalhos com pico, essas coisas, para ajudar a conduzir isso, que a gente não tem disponível agora, mas seria uma estratégia de fazer motorização hemodinâmica funcional para isso, né? O segundo ponto de infecção que eu lembro que você falou, Amanda, e tem acontecido com a gente agora também em outras situações, mas é muito comum a infecção de queimadura, a CCH da infecção de catéter. E, na verdade, o paciente tem infecção de queimadura, né, Amanda? Eu lembro que... E aí a gente tem que ir atrás, examinar muito, ver onde... E às vezes a infecção de queimadura é só aprofundar a queimadura, não vai sair pus, ficar verde necessariamente, né? Mas não sei se você podia comentar um pouquinho disso aí também. E os curativos, às vezes, acompanhar mesmo, porque a gente acaba querendo terceirizar alguns cuidados, né? E no queimado, se você não acompanhar a abertura do curativo, você não tá vendo o doente. Você pode não acompanhar fechar, mas você abrir e ver como que tá a gasa, se tá suja, se tá com mais exudativa, às vezes ainda não vai estar esverdeada, mas já vai estar mais exudativa, às vezes aprofundou, então uma queimadura que era de segunda agora já está toda necrosada, então são os sinais indiretos que você só não está vendo. Então acho que precisa, né, o catéter sempre leva a culpa, né, muitas vezes, mas porque a gente também não sinaliza a tempo o foco inicial, né? Acho que precisa olhar sempre as feridas. E outro ponto, Amanda, que eu acho que o Arthur comentou um pouquinho, é sobre broncoscopia e quando tem fuligem, como que faz esses casos aí? Broncoscopia em todo mundo? Então, na verdade, eu senti falta, nesse artigo seu que você apresentou da New England, ele fazia uma divisão que eu gostei muito, e o Up to Date também é muito feliz na revisão de lesão inalatória, porque ele divide a lesão térmica e a lesão de via aérea baixa. Então, a gente precisa separar as duas. Ih, caiu?
Estamos ouvindo. Ah, não. Agora, Ela não percebeu ainda. acho que ela percebeu antes. Será que deu? Mas ela vai entrar de novo. Vocês estão ouvindo aí? Não. É você sim. Vou esperar. Enquanto a Amanda volta, vamos ver se ela consegue voltar aí. E aí eu ia falar da tráqueo também, Arthur, que você falou duas coisas interessantes. A tráqueo é porque como o paciente fica indo e voltando para o centro cirúrgico, às vezes se ele está ventilado é melhor fazer a tráqueo meio logo, porque você tira ele do ventilador, bota o ventilador, porque não vai ficar entubando, entendeu? Então não precisa ser precoce, mas eventualmente você faz por causa disso. Né? Vamos lá, Amanda, pode falar. Eu estava falando só da tráqueo para eles, mas pode falar da bronca. Então, porque na lesão alta, você não precisa fazer broncoscopia para todo mundo. Então, só naquele caso que você realmente confirma a lesão de via aérea baixa. Aí, nesse caso, sim é recomendado, nem sempre a gente conseguia fazer a tempo, e o paciente ele vai ter uma repercussão dessa lesão inalatória com pico de 72 horas. Ele vai ter maior repercussão. E a lesão térmica com 24. Então, para a gente também separar assim, o conceito e a definição, que são coisas diferentes. E aí, sim, na lesão que for baixa, fazer broncoscopia, o ideal é você ter uma primeira e ver se está com, assim, muito suja, muito cheio de depósito mesmo. Faz uma higiene que, se tem critério de estubar, estuba, não fica esperando isso, né? Porque o próximo passo é a PAV dele. Então, acho que ter um diagnóstico para conseguir mensurar e fazer uma bronco higiênica, resolveu, teve parâmetro, estuba, não ficar esperando também. Perfeito. Algo a mais aí? Vou fazer uma outra pergunta. Em pacientes que têm queimadura cervical, queimadura de tórax, qual é o momento pela cicatrização em que a gente tem que precisa enxertar primeiro para fazer tráqueo? Dá para fazer tráqueo em cima da pele queimada? Como é que funciona essa situação? Então, se você tiver queimadura na região que seria a traqueostomia, e você está vendo que o paciente não vai conseguir ser estubado, você prioriza essa área, até porque o pescoço é uma das áreas prioritárias, porque é o local que vai ter mais consequência grave, porque ele faz aquele pescoço fechado que depois você não consegue nem entubar. Então, já é uma área prioritária. Então, se você está vendo que ele vai ficar identificado, é uma das primeiras áreas que você enxerta e depois faz por cima. Amanda, só para aproveitar essa questão do auditório, falar de escarotomia, assim, se você quiser falar um pouquinho de momento e como fazer, assim. A escarotomia você vai fazer bem na pegada mesmo, nos casos que você está vendo que tem restrição. Então, é queimadura circular. Ou, às vezes, a queimadura elétrica, quando ela é muito extensa, mesmo que não seja circular, muitas vezes ela pode, sim, causar restrição. E aí você tem que fazer a escarotomia. O jeito fácil é você segurar o bisturi, porque eu lá acabava participando com os meninos da plástica, né? Você conseguir segurar o bisturi na altura que você quer que passe na pele. E aí você já tem que fazer na chegada. Porque você não tem que ficar com muita preocupação aí da estética, porque aquela pele toda já vai sair depois mesmo, né? Então, chegou, você tem queimadura circular sempre, e queimadura, quando é elétrica, muito extensa, que são casos muito graves, assim, não é comum a gente ver, acaba não precisando ser circular para você ter que fazer escarotomia. Eu fiquei na dúvida, assim, em relação à sua experiência, você costumava fazer esteroide anabolizante para esses pacientes que ficam mais assim? Era uma prática da unidade? Não era, e a gente chegou a discutir, na época tinha saído um dos estudos que você apresentou, e tinha uma ideia de usar a oxandrolona numa fase bem precoce para evitar aquela fase aguda. Mas a gente não chegou a usar. Mas na ocasião estava sim tendo uma tendência de você usar nos primeiros 10 dias da queimadura quando grave. Sem piora. O problema é que, como eles têm uma lipólise aumentada, eles fazem muita esteatose hepática. Então, você tem que acompanhar um pouco mais de perto essa questão.
Outra coisa que eu queria perguntar, sem querer monopolizar, mas é que estudei um pouco vendo a parte de controle glicêmico, dentro dessa parte de metabolismo e nutrição, achei que ia ficar muito grande na aula, mas tem algumas evidências que sugerem que, até estudos que fizeram, tipo, com insulina mesmo, ou um controle glicêmico um pouco mais restrito, pouca coisa assim, do que, sei lá, hoje está estabelecido, né? De fazer de 140 a 180. Na sua prática, na sua visão que você tem de conhecimento, qual a sua percepção sobre o tema aí? Eu acho que já é muito difícil fazer o básico. Deixa 140, 180 e vamos fazer direitinho. Mas não vi, assim, nada convencendo que teríamos que ser tão... E é difícil, né? É um ajuste tão fino diante de um cenário tão grande. Eu acho que evitar a hiperglicemia, sim, com todo cuidado. Mas um controle mais estrito eu não vejo muito motivo e acho que é gastar muita energia para pouca coisa, na prática. É que eu sou um pouco prática, vocês me conhecem, né, Bruno? Pessimista, né? Tá bom. Bom, pessoal, acho que já está bem adiantada a hora aí, eu não quero ficar segurando a Amanda também, que ela deve ter bastante coisa. Amanda, eu queria te agradecer muito aí por ter participado, acho que é bem importante. Amanda, a gente está na chapa da Sopate, né, Amanda, aí para o próximo, daqui a 2 anos, então a gente vai estar trabalhando junto, e a Amanda é uma pessoa muito especial aí para todos nós aqui, quem passou por ela sabe como ela é dedicada e o quanto todos podemos aprender com ela, né, então se a gente puder ter mais contato com você, vai ser ótimo, viu, Amanda? Não, e esse horário eu faço minha visita aqui, aí eu tô aqui no conforto médico. E à tarde eu vou para a qualidade. E eu acho que se vocês também tiverem casos e quiserem na prática também que a gente possa discutir, eu estou super à disposição, viu? Boa residência aí para vocês. Obrigada. Obrigado, viu? Tchau. Tchau, tchau. E aí você pensa que a.k.a. Su, a.k.a.